E aí, galera, paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem já está chegando por aqui. Seja bem-vinda, Solange. Dani, boa noite. Eliane Santos, seja bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não vi ainda. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, boa noite. Que grande prazer receber vocês hoje aqui. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de comunicação na reaproximação. Lembrando que, mais uma vez, esse foi um tema escolhido aí na última live, no último domingo, né? Seja bem-vinda, Marli. Só tem gente boa aqui. Sejam bem-vindas. Me dá mais 3 pessoas para a gente começar. Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês tenham bastante expectativa. Eu vou tentar ao máximo aqui conseguir colocar tudo de uma forma bem objetiva para que a gente não gaste muito tempo, para que depois dê bastante tempo para a gente responder as questões. Seja bem-vinda, Marisa. Boa noite, boa noite. Espera aí que o pessoal está chegando bem devagarzinho. Enquanto isso, vai se preparando aí, já vai pegando o seu material. Hoje a gente vai falar a respeito de comunicação na reaproximação. São duas coisas bem complicadas, né? Mas a gente vai desmistificar bastante coisa aqui e clarear bastante outras, tá? É uma área que é bem complicada, não é à toa que teve tantas pessoas perguntando a respeito do mesmo assunto, né? Eu acabei fazendo um mix mais uma vez ali. Tinha bastante gente pedindo para falar a respeito de reaproximação e de comunicação também. Então a gente acabou unindo as duas coisas aqui, porque a comunicação em si, no processo de restauração de casamento, ela só vai acontecer na reaproximação para frente, né? Onde a gente vai começar a trabalhar a comunicação estratégica. Então, por isso, não tem uma coisa mais justa do que a gente já falar a respeito de reaproximação ao tempo que a gente fala a respeito de comunicação também. Seja bem-vinda, Ana. Então, eu não vou me demorar mais, tá, gente? Eu já vou estar entrando já direto no assunto, sem perder tempo. Eu já vejo aqui a Dani, que é minha aluna. Tem alguém aí que é a primeira vez que está assistindo a live? Você é a primeira vez que você está na live aqui? Tem pouquinha gente que entrou ainda, mas já começa a responder desde agora, que aí a gente já vai agilizando o processo aqui. Dependendo do tanto de pessoas que são novatas, né, a gente acaba tendo que voltar um pouco mais para que essas pessoas elas consigam acompanhar o raciocínio, tá? Aparentemente não tem ninguém que é a primeira vez que está aqui. Tem pouquinha gente ainda que entrou. Fora a Dani aí que eu já vi. Seja bem-vinda, Lilian. Tem mais alguém aí que é aluno do curso? Eu já sou aluno do curso. Leila Damasceno, seja bem-vinda. Você que é aluna do curso aí, já coloca um eu aí para a gente dar uma fortalecida aqui. Boa noite, boa noite. Você que já é aluna do curso, fala eu aí para a gente saber. A Solange também, né? A Eliane. Mais alguém? Mais alguém que é aluno do curso já?
a Dani, né, que eu já tinha falado. Seja bem-vinda, Pimentel, acabou de entrar. Então, gente, aparentemente tá bem dividido aí, né, entre as pessoas que já são alunos do curso e pessoas que não são. Mas, por um outro lado, a gente não tem novatos aqui que é a primeira vez que estão assistindo a live, tá? Então dá pra gente ir mais ou menos aí num nível médio aí que vocês suportam. Então hoje a gente vai falar a respeito de comunicação na reaproximação. Para quem não sabe o que é reaproximação, a reaproximação ela já é o terceiro estágio quando a gente está falando a respeito de uma estrutura de restauração de casamento, tá? E os primeiros dois estágios, se você não entende nada a respeito do assunto, eu aconselho você a voltar nas lives anteriores. Não são sequenciais, mas nas últimas lives eu acabei falando bastante a respeito do processo no geral. E hoje eu vou me ater daqui para frente, tá bom? Então a gente começa no processo falando a respeito da conscientização e depois da transformação. E a reaproximação já é essa terceira parte. Então é básico de se entender que para que a gente venha viver uma reaproximação, para que eu possa entrar nessa nova etapa, eu preciso que as outras duas elas estejam concluídas. Eu preciso estar certo com relação a isso, tá? Por que, Júnior, eu preciso viver as outras etapas? Porque as outras etapas falam a respeito de eu não jogar tudo fora na reaproximação. Se eu não tiver a competência o bastante para lidar com as minhas próprias emoções, se eu não estiver apropriado da situação, aceitando tudo o que aconteceu, entendendo que a pessoa quis ir embora ou que a pessoa não quer mais ficar comigo, se eu não tiver isso por certo ainda, se eu ainda estiver naquele sofrimento do começo, a reaproximação ela não vai funcionar. Porque eu preciso entender que a reaproximação ela não é para pedir para a pessoa voltar. A reaproximação não é para chamar a pessoa para a gente se reconciliar. A reaproximação, ela também não é, tipo assim, para você ficar ali enchendo a bola da pessoa, para, tipo, sei lá, incentivando para ver se eu agradando a pessoa, ela volta comigo, tá? Então, a princípio, isso não é reaproximação, não é para isso que serve a reaproximação. E uma outra questão que é básica, como se fossem requisitos necessários para que a gente comece uma reaproximação, para que eu comece uma reaproximação, eu precisa que, antes de mais nada, eu já tenha perdoado toda essa situação. Então, quando eu falo de perdoar a situação, eu estou falando a respeito de perdoar o outro e de perdoar a mim mesmo. Tem uma outra live que eu já falei exclusivamente a live inteira a respeito de perdão. E eu falo a respeito dessa questão de perdoar a si mesmo e de perdoar ao outro, tá? Então isso é uma coisa que já precisa estar resolvida comigo mesmo. Eu não posso me dar o luxo de procurar a pessoa se eu ainda não estou bem comigo mesmo com relação a isso, porque eu vou ficar me censurando com relação a isso, eu vou ficar me sabotando para que isso não aconteça, não dê certo. Ou então, eu vou ficar muitas das vezes desnivelado com as minhas emoções para que eu consiga me relacionar com essa pessoa. Às vezes a pessoa está até aberta para falar comigo, mas é eu quem não estou muito afim, entendeu? Por mais que de uma forma moral, de uma forma ética, eu falo, não, eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso me relacionar com ele, porque a gente tem uma família e tal, dentro de mim não tá rolando, sabe? A química não tá funcionando dentro de mim. Então eu preciso ter perdoado essa situação, tá bom? Outra coisa que eu preciso é estar com a minha autoestima em dia. Por que eu preciso estar com a minha autoestima em dia, Júnior? Porque uma das coisas que vocês estão cansados de saber, que eu sempre falo, principalmente para quem já está no curso, é que uma das coisas mais comuns de acontecer no meio do seu processo de reaproximação é a pessoa ficar te testando. Então, muitas das vezes, a pessoa ela vai colocar o dedo na sua ferida para ver o quanto que você aguenta, para ver se realmente você suporta, se você consegue ser constante mesmo diante de uma situação adversa. Então, em outras palavras, ele está tentando arrancar sua máscara, ele está tentando tirar esse seu disfarce de quem é a boazinha, de quem está tudo bem, de quem superou a situação, e ele quer provar isso testando você e mostrando que isso tudo é uma verdadeira mentira, tá? Então, você precisa estar pronta para isso. É por isso que a gente trabalha tanto a questão do desenvolvimento pessoal antes da gente chegar a estar diante da outra pessoa. Porque muitas das vezes, na hora que você fica diante da pessoa, aí na primeira coisa que ele tenta te testar, você já desmorona e você já joga tudo no ralo. Tudo aquilo que você trabalhou durante esse tempo todo.
Então é necessário que eu tenha tanto uma estabilidade emocional como uma autonomia emocional. A mesma coisa, tanto uma estabilidade como uma autonomia. Autonomia no sentido de quê? No sentido de que não é que eu não possa ter oscilações emocionais, mas que eu saiba quais são os gatilhos e quais são os caminhos que eu faço para que eu possa me reestabelecer. Entendeu? O problema é você cair no desespero e se jogar no chão e não saber mais o que fazer. Isso é um problema. Então significa que você não tem autonomia emocional para isso. Significa que você pulou a etapa que era para você ter vivido anteriormente. É por isso que eu falo que você tem que viver primeiro os 2 primeiros passos para depois chegar aqui. Porque se você ainda não tem essa estabilidade emocional, então não era nem para você estar aqui ainda. Era para você estar lá atrás buscando essa questão dessa superação desse momento que você está vivendo, dessa transformação de vida, dessa vivência pessoal, dessa individualidade que você precisa viver com você mesmo. É tudo você com você mesmo. É conforme eu sempre falo para vocês. O início do processo de restauração é uma restauração de mim mesmo. A princípio, é uma conversa que eu tenho comigo, é eu me acolhendo como pessoa e para depois eu estar partindo para um social, digamos assim, entendeu? Mas antes disso, é totalmente a respeito de mim. Então, uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala a respeito de reaproximação é que tanto a comunicação como a reaproximação, elas terminam com ação, entendeu? Comunicação, reaproximação. Então você percebe que essas duas palavras elas estão ligadas a um comportamento ativo. Então se você ainda está naquela época de ficar esperando na janela, de ficar, uma hora ele vai voltar, eu estou esperando, ele fala isso, ele fala aquilo, não sei o que, ele disse isso, ele disse aquilo. Se você ainda está nessa época, então você não está apto ainda para viver nessa parte da reaproximação, para vir para essa etapa de reaproximação. Porque você está ainda na passividade. Na primeira fase que a gente vive da restauração de casamento, a gente é muito passivo, porque a gente se sente vítima da situação que a gente está vivendo. Então é como se a outra pessoa, ou Deus, ou seja lá quem for, fosse obrigado a vir me resgatar, a vir resolver o meu problema, porque eu estou passivo, eu sou uma vítima e a vítima ela está ali para ser ajudada. A vítima ela não dá conta de resolver seu próprio problema. Só que a partir do momento em que a gente começa a viver um estado de superação, aí para viver superação, eu preciso sair do lugar. Eu preciso me movimentar. Não dá para mim continuar chorando, sofrendo, ali olhando no horizonte, olhando o dia que a pessoa vai voltar para dizer que me quer de novo. Não adianta eu ficar vivendo isso achando que eu vou viver superação. A superação fala a respeito de eu enxugar as minhas lágrimas, me colocar sobre os meus pés e correr atrás daquilo que eu quero. Entende? Por mais que as coisas não estejam do jeito que eu quero. Então a superação ela é para além da questão da reaproximação, porque a superação ela fala de uma ação mega, é uma ação super, é algo que é fora do normal. Então não é à toa que lá no curso o módulo superação, que é essa parte da transformação, que a gente fala de uma forma de senso comum, né? Ele é escrito superação. Que é já para a pessoa entender que a superação fala a respeito de você se movimentar. Tanto é que quando você entra no módulo da superação, no curso, começa a ter aulas práticas. Ou seja, toda aula que você faz, você precisa me mandar as atividades que você fez. Entendeu? Porque senão não é ação. Se eu simplesmente estou assistindo a aula, passo para a próxima, assisto a aula, passo para a próxima, isso não está mudando em nada a minha vida. A parte da conscientização era lá no começo, onde eu simplesmente vou entender e discernir coisas novas. Mas a partir do momento em que eu passei dessa etapa, agora é mão na massa. A partir do momento em que você passa para a superação, aí você começa a trabalhar. Então começa a mão na massa na superação, para na reaproximação você já estar adaptado a esse novo comportamento. Porque a reaproximação fala de você se aproximar da pessoa. E não você ficar esperando um dia a pessoa. Não. A reaproximação é eu na atividade. É eu correndo atrás dos meus objetivos. Você está entendendo? Então eu preciso entender que para que eu venha viver superação, eu preciso viver o extraordinário. Entendeu? Não tem como eu viver superação e eu continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Eu continuar pensando igual eu sempre pensei. Eu continuar vivendo igual eu sempre vivi. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados.
Então, para que eu venha a ter um resultado diferente daquele que eu nunca tive até os dias de hoje, eu preciso fazer uma coisa que eu nunca fiz até os dias de hoje. Você está entendendo? Então, viver superação é eu fazer acima daquilo que é normal. Isso se chama extraordinário. O ordinário é aquilo que é comum. A gente tem uma reunião ordinária toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira você sabe que tem uma reunião lá. Só que chega num determinado dia, num sábado à tarde, eu te ligo e falo, ó, reunião extraordinária. O que significa? Significa que é algo fora do normal. É fora daquele comum. Então, o extraordinário é que proporciona a superação. Então, só para que você participe comigo desse entendimento aí, escreve para mim aí, a superação exige o extraordinário. A superação exige o extraordinário. Se você vai levar alguma coisa dessa aula aqui, pelo menos alguma coisa de tudo que eu vou falar aqui, leva isso para sua casa. A superação exige o extraordinário. Eu quero ver você escrevendo aqui para ver se você está prestando atenção. A partir do momento que a gente começa a viver superação, que é a fase antes da reaproximação, de uma forma terapêutica, a gente poderia chamar isso de ressignificação. Porque eu começo a interpretar as coisas por outro ângulo. Eu começo a ter uma perspectiva diferente de uma mesma história. Então, essa mulher que ela foi deixada pelo marido, né? Ela foi deixada pelo marido. Olha só, como que isso é pesado, né? Então, como que eu me sinto se eu fui deixada pelo meu marido? Eu me sinto como se eu fosse uma vítima dessa história, nessa situação. Só que a partir do momento que a gente começa a se responsabilizar, isso aí, o pessoal está escrevendo aí. A partir do momento que eu começo a me responsabilizar pelo tipo de vida que eu vivo, eu não sei se vocês viram, eu postei no Instagram alguma coisa relacionada com isso, que nós somos responsáveis pelo tipo de vida que a gente vive. Aí você fala, Júnior, mas eu não tenho controle sobre o que me acontece. Mas você tem controle sobre como você responde àquilo que te acontece. Então nós somos responsáveis pelo tipo de vida que a gente tem. Muitas das vezes as pessoas elas se pegam se vitimizando diante da própria vida dela, diante das próprias escolhas que ela tomou, entendeu? E o que acontece? O que a gente não para pensar é que a gente vive segundo aquilo que a gente tolera. A gente só vai viver diante daquilo que a gente tolera. A partir do momento em que eu começo a aumentar meu nível, aí a minha tolerância ela começa a aumentar. Porque eu tenho uma expectativa que ela é alta e eu tenho uma tolerância que ela é baixa. É tipo, até aqui eu aceito ainda, digamos assim. Só que o que eu queria mesmo era viver aqui. Quando você começa a se superar, você começa a aumentar o seu nível, você começa a se elevar. Automaticamente, quando eu começo a elevar o meu nível, aquilo que eu tolerava antes eu não tolero mais. Você está entendendo? Porque, conforme eu sempre falo para vocês, a maneira como eu me trato é a maneira como os outros vão me tratar. Então, se eu começo a elevar o meu nível, se eu começo a me ver de uma forma diferente, a me respeitar como pessoa, se eu começo a trabalhar a mim mesmo, se eu começo a investir em mim, então eu começo a me dar valor. Você está entendendo? Porque tudo aquilo que eu valorizo se valoriza. É básico assim. Então, automaticamente, eu começo a ressignificar tudo aquilo que eu via antes como uma perda, né? Tudo aquilo que eu via antes como uma frustração. Nossa, coitado de mim, eu sou uma vítima da sociedade, não sei o quê. Eu começo a analisar o como isso está me tornando mais forte. Ou como isso me obrigou a tomar iniciativas e a viver com um comportamento diferente do que eu nunca teria coragem de viver na minha vida. Então você percebe, agora olhando por uma outra perspectiva, é a mesma história, é a mesma situação. Só que agora, ao invés de ficar olhando por uma perspectiva derrotista, de alguém que foi deixado no casamento, eu começo a olhar numa perspectiva de uma pessoa que é autorresponsável pela vida que vive. Você está entendendo? Então agora eu começo a falar assim, eu não fui deixado, eu fui perdida. Né? Porque uma coisa que é valiosa, ela não é deixada. O que é deixado é algo que não vale nada. Né? Se você tem um lixo, se você tem alguma coisa, você vai lá num descarte lá da sua cidade e você larga aquele lixo lá. Aí você deixa ele. Agora, coisas valiosas, você não deixa, você perde. Então, a partir do momento em que você começa a se olhar como valiosa, aí você começa a falar assim, cara, eu não fui deixada, eu fui perdida. Você está entendendo? Porque é como se eu fosse uma joia. Eu tenho um valor. É um valor imensurável. Então, quem tem a possibilidade de estar comigo e não estar comigo, ele não está me deixando, ele está me perdendo.
Porque só é deixado aquilo que não tem valor. Então é uma perspectiva totalmente diferente. É a mesma pessoa vivendo a mesma história, só que a partir do momento em que eu ressignifiquei, eu começo a superar essa situação. E superar fala a respeito de passar por cima. Entende? Depois que você supera uma situação, não tem como você ser a mesma pessoa. Porque através da perspectiva que você tinha, ou seja, o ângulo que eu estava olhando, o ângulo de visão que eu tinha a respeito daquela situação, fazia com que eu agisse como uma coitadinha. Ai, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. A partir do momento em que eu vivo uma superação, eu passo por cima daquilo, eu precisei me fortalecer para passar por cima daquilo. Na hora que eu saio do outro lado, eu sou uma pessoa totalmente mudada. Eu sou uma pessoa totalmente transformada. É por isso que eu falo que não tem como ter uma restauração sem haver transformação. Chame do que você quiser. Se eu fosse falar de uma forma terapêutica, eu chamaria de ressignificação. Mas normalmente o senso comum chama de transformação. Chame de superação, chame do que você quiser. Mas o importante é você entender que a partir do momento em que você consegue sobressair sobre essa situação que estava tentando te afogar, você sai totalmente modificada. É outra mulher, é outra pessoa, é outro contexto de vida. Você não vive mais na dependência da situação. A partir de então você entende que agora você tem competência para manipular a situação. Opa, cheguei no ponto que eu queria. Entendi que eu tenho competência para estipular que tipo de vida que eu quero viver, então eu posso estipular que tipo de pessoa com quem eu quero me relacionar. E a partir de agora eu tô apto para reaproximação. Porque eu posso atrair essa pessoa. Como que eu atrairia uma pessoa se eu não me visse como tal? Né? Para que eu iria atrair uma pessoa, atrair a atenção dessa pessoa para que ela se admirasse por mim, se eu não sou admirável? Se eu não me sinto tão importante assim, eu sou uma deixada, digamos assim. Entendeu? Então não faz sentido eu ir num processo de reaproximação se eu ainda tô com essa mentalidade de, ai, coitada de mim, não sei o quê. Então você percebe que se eu vou para reaproximação com essa mentalidade deturpada de mim mesma, de mim mesmo, o que vai acontecer? Ao invés de eu atrair essa pessoa para mim, eu falei para vocês na live passada a respeito de você transbordar, a respeito de você, ao invés de viver escassez, viver prosperidade. Porque quando a gente vive na frequência de prosperidade, a gente atrai as pessoas de uma forma automática. Agora, quando a gente vive em escassez, a gente repele de uma forma automática também. Então, se eu passo para essa etapa da reaproximação sem estar pronto, eu ainda estou nesse sentido de coitado de mim. Então, ao invés de eu estar atraindo a admiração dessa pessoa para mim, falando assim, olha o que você está perdendo, cara. Olha aqui, fala se você não quer voltar comigo. Uma pessoa que tem uma conversa boa, uma pessoa que tem uma mentalidade sadia, uma mulher que você pode confiar, uma pessoa de família, uma pessoa que não joga baixo, uma pessoa que se preocupa com você, respeitosa. Você está entendendo? É você como uma vitrine mostrando para a pessoa o que ele pode ter ainda e o que ele está perdendo. Agora, se você entra sem passar por essa etapa da superação, você entra, ai, por favor, volta pra mim. Ai, eu não vivo sem você. Ai, não sei o que, eu tô sofrendo e não sei o que. Você tá entendendo? São âmbitos totalmente diferentes. Por quê? Porque a mentalidade na etapa anterior ainda não foi mudada. Era para você estar vivendo aquela etapa e você tá tentando viver essa porque o seu desespero é enorme, é tamanho. Então eu preciso viver essa etapa anterior para que eu possa vir para a reaproximação. Então, a partir do momento que a gente vem para a reaproximação, o que a gente vai falar aqui quando se trata de ferramentas para que a gente possa trabalhar a comunicação na reaproximação? Lembrando do pressuposto básico que todo relacionamento começa e termina na comunicação. Ok? É básico isso. Então, o nosso relacionamento ele terminou na falta de uma comunicação efetiva. E agora? Agora a gente vai começar um relacionamento novo através de uma comunicação que funciona. Certo? Lembrando que quando eu falo a respeito de comunicação, eu não estou falando simples e unicamente de conversa. Eu estou falando a respeito de todos os processos que a gente desenvolve para que a gente consiga se relacionar com as pessoas, tá? De uma forma social. Então, eu quero, não dá tempo de a gente falar de tudo, mas todo o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui, você que é aluno do curso, você já tem lá no curso, tá, gente? Agora, você que não é aluno, você pode estar marcando aí, você pode estar escrevendo para que você venha se aprofundar em cima disso. Eu vou falar simplesmente a respeito de duas ferramentas que são tipo o cerne do negócio. São o básico do básico da necessidade humana. Se você não tiver isso daqui, nem vai, tá bom? Eu vou falar a respeito de rapport
e vou falar a respeito de backtracking, que são duas ferramentas básicas para que a gente venha reestabelecer a conexão e estabilizar a conexão com a pessoa. Não é à toa que a palavra rapport já significa conexão, tá? Então, lembrando que quem chegou atrasado aqui, depois você pega lá no comecinho da aula, que eu comecei falando a respeito do que não é reaproximação, tá? Então, para que eu venha a viver essa reaproximação, eu preciso ter esse entendimento do que não é a reaproximação. Então, se eu entendo que a reaproximação não é para mim falar dos meus sentimentos pela pessoa, não é para pedir para voltar, não é para falar que eu estou sofrendo, não é para falar a respeito de mim. Então, aqui eu já quebrei tudo. A partir do momento em que eu entendo que a reaproximação não é para falar a respeito de mim, das minhas necessidades, então eu já quebrei tudo essa questão emocional que eu vinha arrastando até aqui, ok? Então, se eu tenho essa capacidade intelectual, emocional, de chegar diante da pessoa e não falar a respeito das minhas necessidades pessoais, então eu estou no caminho para que eu consiga viver a etapa de reaproximação, ok? Por quê, Júnior? Porque a reaproximação, ela precisa ser entendida como um recomeço, tá? Lembra que eu terminei falando a respeito de recomeço lá na live passada, onde eu falei que até Deus, se Deus ele já recomeçou tantas vezes, por que nós achamos que nós não podemos? Ou que nós não deveríamos, né? Então, a reaproximação, ela é o recomeço do relacionamento. Passou, passou. É por isso que eu preciso ressignificar nessa fase de transformação. Eu ressignifiquei, eu aceitei, recebi o que tinha para receber, entreguei, joguei fora o que tinha para jogar. Agora eu estou totalmente renovada. É um novo tempo, é um marco na minha vida que eu começo daqui em diante, tá? É por isso que eu preciso dar um tchauzinho para aquilo que ficou para trás, tá bom? Eu vou transcender aqui como pessoa. O que ficou, ficou e eu não quero mais, ok? O meu casamento que acabou, acabou. O que eu quero agora é um casamento novo e funcional, por favor. Então, através do rapport, eu vou entender como é que funciona essa conexão que eu preciso ter com a pessoa. Se a gente está falando a respeito de comunicação, a gente está falando a respeito de uma comunicação estratégica, porque não é simplesmente jogar a conversa fora. A gente está falando a respeito de uma intencionalidade. E eu preciso que você entenda uma coisa aqui. Se pegue mais aos princípios do que eu te ensino do que a respeito de scripts prontos. Porque às vezes você fala assim, qual que é a frase que eu vou usar? É melhor eu falar isso ou eu falar aquilo? Não é a respeito do que você vai falar. É a respeito de você conseguir entender o princípio que está por trás dessa comunicação estratégica. É por isso que é estratégica. Porque eu preciso estar pronto para alcançar o meu objetivo no fim da estratégia, entendeu? Então, quando a gente fala a respeito de rapport, por exemplo, o rapport ele significa a conexão. É a maneira como a pessoa ela se conversa. É a maneira como a pessoa ela expressa. Por quê, Júnior? Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem de se relacionar com outras pessoas é querer que a pessoa fale na nossa língua. É esperar que a pessoa ela se expresse da mesma forma que eu me expresso. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar e a pessoa chegou e não me abraçou, então eu já fico bravo falando, não gosta de mim, né? Tá desfazendo de mim. Por quê? Porque não me abraçou. Mas eu não sei que essa pessoa ela não gosta nem de ser tocado. Então, o rapport, ele fala a respeito de eu estudar o comportamento da pessoa. E não só estudar, mas compreender, respeitar a maneira como a pessoa é. Então, eu preciso respeitar a forma como a outra pessoa enxerga o mundo. Eu preciso entender que a outra pessoa não sou eu. É uma pessoa totalmente diferente de mim. É uma pessoa de um sexo totalmente diferente do meu. De uma criação totalmente diferente da minha. De uma crença diferente da minha. Então, você percebe que é um outro ser e que eu preciso dar uma chance para entender como que ele funciona, tá? A partir do momento em que eu abro mão dos meus padrões pré-estabelecidos do que é certo e do como tem que ser, então eu me abro para receber o como que essa pessoa funciona. Ela é uma pessoa que ela gosta de falar ou ela é uma pessoa silenciosa? Porque se ela é uma pessoa silenciosa, ela vai se expressar de uma forma diferente. Ela é uma pessoa que gosta de ser tocado ou ela é uma pessoa que fica até longe para não ser tocado? Você está entendendo? Cada pessoa vai agir de uma forma diferente. E não é porque ele está desfazendo de você ou porque é a respeito de você. É porque, durante todo o tempo que você viveu com essa pessoa, você já devia ter entendido que ele funciona de uma forma diferente. Então, o fato de você já ter convivido com essa pessoa te dá já uma bonificação a mais que te faz sair na frente, porque você entende como essa pessoa funciona,
tá? Você sabe como que é. Às vezes, você nunca se ateve para isso. Mas se não se ateve, essa é a hora de você começar a entender e enxergar aquilo que até então você não enxergava, tá bom? Então, o rapport, ele fala exatamente dessa conexão respeitosa. O rapport, ele é tão convencional, ele é tão normal no ser humano, que ele é desenvolvido muitas das vezes por vendedores. Na hora que o vendedor está tentando vender alguma coisa para a pessoa, ele percebe o que, que a pessoa fala. Ele percebe se a pessoa é uma pessoa visual, que ela se importa com o aspecto, com o desenho, ou ele percebe se a pessoa é uma pessoa sinestésica, que fala a respeito de sentido, do tato, não sei o quê. E esse vendedor, se ele é inteligente para perceber isso, ele vai falar exatamente na mesma língua que a pessoa. Se a pessoa ela fala de visual, ele fala, nossa, olha esse design aqui, olha como que é diferenciado, olha isso aqui como que é inovador. Ele vai chamar a atenção do cliente para aquilo que o cliente vê. Porque se o cliente é um cliente que ele simplesmente é sinestésico, digamos assim, que ele é do sentido de palpável, e o vendedor está falando a respeito do que ele enxerga, os dois estão falando de coisas totalmente diferentes. Você está entendendo? Então o rapport, ele fala a respeito de você fazer essa equalização. Por mais que eu não fale na mesma língua que a pessoa, eu vou respeitar o jeito que essa pessoa compreende e eu vou falar na mesma língua que ela. E a gente vai conseguir se entender, entendeu? A gente vai conseguir se acessar. A boa comunicação, ela não fala a respeito de eu falar bem ou de eu falar bonito. Fala a respeito de eu me fazer ser entendido. Então aqui a gente precisa exercitar didática, tá bom? Eu preciso atrair essa pessoa para o lugar que eu quero. Então quando a gente fala a respeito da reaproximação, a gente está falando exatamente a respeito disso. De eu trazer essa pessoa para o lugar que eu quero. É por isso que eu preciso ser ativo. Eu quem preciso ser ativo. Só que nessa questão de ser ativo, eu preciso entender que esse rapport ele fala exclusivamente disso. De entender que o que importa é a outra pessoa e não eu. Então, quando eu me pôr a falar com essa pessoa nas possibilidades que eu tiver, eu não vou ficar falando a respeito de mim. Eu não vou ficar falando a respeito de coisas que não são interessantes para a pessoa. Eu vou falar a respeito do que a pessoa se interessa. Eu vou falar a respeito daquilo que chama a atenção dessa pessoa. Eu vou perguntar do que essa pessoa está vivendo, o que ela está fazendo, do que ela está gostando, do que ela não está gostando. Por quê? Porque todo mundo gosta de falar a respeito de si mesmo. Então, quando você quer começar uma conversa com alguém, você sempre começa perguntando a respeito dela. Porque todo mundo gosta de ficar falando a respeito de si, principalmente se for de coisa boa. Quando você for se encontrar com essa pessoa, seja um portador de boas notícias. Não faça das conversas, dos poucos instantes que vocês têm para se falar, uma conversa de velório. Você está entendendo? Aquela conversa chata, aquele negócio que não sai do lugar. Fale sempre de coisas boas, por mais que esteja acontecendo um monte de coisa ruim. Sempre comece falando a respeito de coisa boa e termine falando de coisa boa. Quem pergunta, domina a conversa. Então faça perguntas, tá? Faça perguntas, por mais que para você não faça sentido. Às vezes fala, não era nem isso que eu queria, sabe? Mas você precisa trazer essa pessoa para onde você quer. Se você está sendo ativo dessa situação, então você precisa trazer essa pessoa para o lugar que você quer. Qual que é o lugar, Júnior? Um lugar de admiração. Um lugar onde essa pessoa te veja como uma pessoa legal, como uma pessoa que é gostoso de conversar, uma pessoa que é gostosa de você estar na presença dela, que sempre tem uma coisa boa para falar, que sempre tem um elogio para fazer. Você está entendendo? Despretensioso. Não precisa você ficar colocando coisas nas entrelinhas, sabe? Coisa de cursinho de adolescente. Eu estou falando a respeito de duas pessoas adultas se relacionando de uma forma sincera. Então é por isso que você precisa estar bem resolvido nas questões anteriores, porque tudo que eu vou fazer a partir de então precisa ser sincero. Porque a partir do momento que a pessoa vê que eu estou agindo com fingimento, a pessoa mesmo quebra, vira as costas e vai embora. Ela percebe que eu estou tentando enganar ela, que eu estou tentando manipular ela. E ninguém gosta de ser manipulado, ok? Então isso é básico. Eu não tenho tempo para falar com a pessoa, porque ele só liga para falar com os filhos e bababá, a mesma história de sempre. A comunicação estratégica, ela fala exclusivamente a respeito disso, de eu aproveitar cada oportunidade. Por mais que você não veja como uma oportunidade, é essa a oportunidade que você tem. Tá, mas eu queria ter uma hora para mim poder falar com ele face a face. Às vezes não vai rolar. Então a gente tem que sair um pouco da idealização, daquilo que a gente queria, para que a gente venha viver a realidade, tá? Então, o que é a minha realidade?
A minha realidade é que ele liga de 15 em 15 dias e ele nem quer saber de falar comigo, ele quer só falar com os filhos. Você está entendendo? Então é nesse meio que eu vou aproveitar para se utilizar dessa oportunidade para falar alguma coisa. Hoje, eu falo com ele 10 segundos. Pergunto como é que tá tudo bem, ok, tá trabalhando, tá tudo sossegado, beleza, vou chamar. No outro dia, eu falo 15 segundos. No outro dia, eu falo 20 segundos. E você vai aumentando isso gradativamente de uma forma que se torne imperceptível. É por isso que você precisa ser estratégico na sua maneira de agir. Por mais que a pessoa ela esteja achando que está tudo fluindo naturalmente, e essa é a ideia, que você permita que as coisas fluam naturalmente, e não que você chegue assustando a pessoa, na hora que ele vê, ele já está enlaçado por você. Porque ele já está fazendo parte do cotidiano sempre que ele liga para as crianças. Primeiro ele tem que falar com você. Primeiro você tem uma coisa boa. Primeiro você pergunta a respeito dele. Primeiro você faz ele dar uma risada. Entendeu? Você quebra aquele padrão, aquele estigma que ele tinha a seu respeito. Ela é a chata da história. Toda vez que a gente conversa, ou é para falar de dinheiro, ou é para falar de problema, ou é para falar de menino que está doente, ela é o exemplo da chata da história. Então, tipo, quando meu telefone toca e eu vejo que é o nome dela que tá lá, meu Deus do céu, eu já começo já a ter palpitações. Porque ela se tornou o exemplo da pessoa que, pra mim, é o meu pesadelo, digamos assim. Então, você tem que sair dessa posição. Você tem que parar de ser o pesadelo da pessoa para você atrair a pessoa. É o que eu sempre falo para vocês. A restauração, ela acontece quando a pessoa ela entra pela porta da frente. E não quando eu tenho que ir lá, me arrastar, rastejar e buscar a pessoa pelas pernas. Você tá entendendo? Aonde entra o backing track nessa questão? O backing track ele sempre vai entrar na condução da minha conversa. Por exemplo, eu acabei de falar aqui para vocês a respeito de uma ferramenta do Rapport. Estou aqui explicando para vocês o que é Rapport. Aí você escreve aí no seu comentário. Júnior, então você quer dizer que o Rapport é uma das ferramentas que eu posso estar utilizando na minha etapa de reaproximação? O que é isso que você fez? Você fez um backing tracking. Você pegou o que eu falei, você traduziu da maneira como você enxergou e você entregou para mim de novo. Para quê? Para que eu dê a confirmação de que é isso ou de que não é isso. Então são coisas básicas e naturais que a gente não percebe, a gente faz isso no piloto automático. O que eu estou ensinando para vocês é fazer de uma forma intencional. Você está entendendo? Quando a gente está se relacionando com uma pessoa, quando a gente está começando um namoro, a gente faz isso de uma forma no piloto automático, a gente nem percebe, a gente está fazendo isso. A gente prepara possibilidades para que as coisas aconteçam. Agora, eu não sei porque depois de velho a gente acha que as coisas elas têm que acontecer no automático, sendo que a gente já fez tanto isso na vida. Então o backtracking ele fala exclusivamente a respeito disso, de eu alimentar a conversa. Porque muitas das vezes, quando eu simplesmente faço uma pergunta, a pessoa, se ela não quer falar comigo, no máximo ela só vai me responder e cortar de novo. Então o que eu faço? Eu devolvo para a pessoa a mesma coisa que ela me respondeu, só que do jeito que eu entendi. Então quer dizer que é assim, 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 é por isso, isso e isso? Aí se eu falei errado, às vezes eu tive uma interpretação, um desvaneio da minha mente e eu entendi realmente errado, ele não vai se deixar ficar mal entendido. Ele vai querer falar, não é assim, é assim, é assim, é assim. Entendeu? Então, querendo ou não, quando vocês começam a trocar frases, vocês estão entrando numa conversa. Então, automaticamente, de uma forma, sem que a pessoa perceba, você está quebrando. Você está quebrando o padrão. Principalmente pessoas que vivem dentro da mesma casa e enfrentam um padrão de resistência. O que é o padrão de resistência, Júnior? É aquele padrão onde vocês se trombam toda hora no corredor, mas os dois mal falam bom dia um pro outro. Entendeu? Então é uma forma de eu estar desfazendo de você, digamos assim. Eu tô te vendo, mas eu trato o cachorro bem, mas eu destrato de você. Então, a partir do momento em que eu começo a desenvolver essas ferramentas, eu sei uma forma de entrar e eu sei uma forma de permanecer. Só que o que eu preciso saber também é uma forma de sair. Por que, Júnior, eu preciso saber uma forma de sair? Porque, conforme eu sempre falo para vocês, o básico que a gente precisa ter como pilar, como coluna estrutural da nossa projeção com relação à restauração do nosso casamento é que eu sou a prioridade desse relacionamento. Eu sou a prioridade dessa restauração. Então, a partir do momento em que eu percebo que por mais que eu estou tentando trazer uma empatia, eu estou tentando enxergar com os olhos da pessoa, trazer o entendimento de que eu me interesso por aquilo que ela se interessa. E mesmo assim,
a pessoa ela não abandona a oportunidade de me ofender, então eu preciso ver o quanto eu suporto isso. Entendeu? Eu percebi que tá ficando um pouco extremo, tá sendo radical demais, tá sendo exagerado, então eu vou me recolher, ok? Eu não preciso ficar ali para ficar sendo agredido desnecessariamente, certo? Então eu preciso entender o que eu preciso fazer, mas eu também sei dar o meu toque de recolher. Percebi que hoje não é um bom dia, então eu vou me recolher, não vou retrucar, não vou brigar, não vou descer ao nível da pessoa, porque a intenção aqui é demonstrar que o meu nível está mais elevado, tá bom? E eu vou me recolher. Deixa para amanhã, amanhã a gente conversa, outro dia a gente conversa, entendeu? Eu não preciso nem falar a respeito do que a pessoa é ou do que ela deixa de ser. É simplesmente uma interpretação que eu estou fazendo, né? Hoje ele não está num bom dia, hoje eu peguei ele numa situação que ele levantou com o pé esquerdo. Ok, fechei por ali e deixa para a próxima. A gente não precisa tentar entregar tudo na mesma hora. Então essa impaciência, ela se torna improdutiva ao nosso favor. Tá? Hoje é a minha possibilidade, então eu tenho que fazer dar certo. E essa é uma outra área onde entra a questão dos scripts prontos. Eu vou encontrar ele, e aí eu vou falar a respeito disso, eu vou mostrar isso para ele, não sei o que, papapá. Toma muito cuidado com os scripts prontos. Porque conforme eu sempre falo para vocês, a pessoa, mais do que você que está passando por um processo direcionado, a pessoa ela está sem eira nem beira. Ela está indo aonde o vento leva, então ela está aprendendo, apanhando da vida. Então é muito comum que um dia ele esteja te amando e no outro ele esteja te odiando. Então vocês tiveram uma ótima conversa na última vez, e aí você está pronta para ter uma próxima ótima conversa e você chega querendo trazer o mundo para essa conversa e a pessoa só está te cortando. Ele não te dá oportunidade. O que você faz? Eu vou trazer meu script e vou jogar tudo aqui. Não, eu percebi que não vai funcionar. É por isso que eu preciso tomar cuidado com os scripts prontos. Eu preciso estar... Por isso que eu falei para vocês, entenda o princípio do negócio. Porque se eu percebi que aquilo que eu tanto presumia, que eu tanto queria falar, eu não vou ter a oportunidade de falar, guarda para a próxima. Tá? Eu não vou forçar a barra. Tá? Eu não vou ficar forçando porta, porque forçar a porta é você estar no lugar errado na hora errada. Tá bom? Então eu preciso, acima de tudo, me priorizar. E se eu forçar, aí vai ficar feio pro meu lado. Você tá entendendo? É porque eu tô querendo, porque eu quero, e aí eu tô voltando na etapa anterior. Que era naquela etapa onde eu não vivo sem você, eu morro sem você. Eu tô voltando pro meu egoísmo de novo. Eu quero falar com você porque eu quero, você tem que me ouvir, não sei o quê. Eu tô voltando pro meu egoísmo de novo. Então o rapport, ele fala exatamente de eu conseguir respeitar o ânimo dessa pessoa. Ela não tá bem pra conversa hoje? Ok, fala o básico, cumprimenta, dá as costas, vai embora, respeita, acabou. Você tá entendendo? Então não sofra por causa disso. É o que eu sempre falo pro pessoal do curso. Não fica fazendo expectativa furada. A gente sempre tem que trabalhar com aquilo que a gente tem e não com as expectativas que a gente tem. Se eu trabalho simplesmente com o que eu tenho, eu aprendo um princípio que Paulo ele vai falar. Eu aprendi a ter contentamento em todas as situações. É nessa hora que ele fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque o segredo da felicidade está no contentamento. Está em eu estar feliz com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu vou ter. Então, a partir do momento em que eu aprendo a estar contente, por mais que a pessoa não esteja comigo e eu queria que ela tivesse, por mais que eu não tô com o meu casamento pleno e eu queria que tivesse, por mais que não está desse jeito, que é a minha expectativa, eu tô feliz com a situação que eu tô. Cresci pra caramba, mudei muita coisa, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, parabéns pra você, você tá mais bonita, você é uma guerreira, você é isso, você é aquilo, os meus filhos olham pra mim e me parabenizam. Então, ok, você superou, você está indo bem. Para que você vai ficar vivendo essas expectativas para que quando elas não aconteçam você se frustre? Então, a intenção é exatamente o oposto disso. É eu viver no real, tá? E quando acontecer o ideal, eu tô no real. Eu tô vivendo esse tempo agora, solteira, tá? Respeitando que a pessoa não tá comigo. Se a gente tiver uma conversa maravilhosa, então para mim isso é lucro. Eu fui bonificado hoje. Mas era só uma expectativa.
Agora, quando eu fico na expectativa, vivendo na expectativa, é o que a gente chama de viver uma expectativa furada. Porque você sabe que isso tem todas as possibilidades para não acontecer e você fica nela. E quando não acontece, aí você sofre em dobro. Você sofre em dobro. Você sabia que não ia acontecer e quando não acontece, você fica sofrendo. Então a ideia aqui, vem para o mundo ideal, vem para o mundo real, vem para a aceitação. Vem para a autorresponsabilidade. Aqui você tem controle. Na expectativa você não tem controle. Principalmente se a sua expectativa depende de outra pessoa. Tá bom? Então aprenda a respeito disso. Eu já vou fechar aqui e eu só quero passar para vocês 2 leituras obrigatórias. Para quem é do curso, já tem esses e-books incluídos lá no curso, tá bom? Não precisa sair que nem doido comprando, não. A não ser que você queira o livro físico. O livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, tá? E é o primeiro, tá, gente? Depois tem um monte de linguagem do amor aí do marido, linguagem do amor da criança, linguagem do amor não sei de quem. É só as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. E o outro é A Comunicação Não Violenta, do Marshall, tá? São 2 livros que são obrigatórios para quem está vivendo o processo de reaproximação. Tá bom? Nesses 2 livros ele vai falar exclusivamente, eles vão falar a respeito de comunicação em todas as suas perspectivas, tá bom? O livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, ele fala bastante a respeito dessa questão do rapport, de eu conseguir identificar qual que é a linguagem que a pessoa fala, que é diferente da minha, e até conseguir identificar a minha linguagem ou as minhas linguagens. E no Comunicação Não Violenta, a gente vai entender para além disso. Na comunicação não violenta, eu vou entender quais são as necessidades que estão por trás dessa demanda que eu trago para outra pessoa. Ou daquilo que a pessoa fala e nem ela mesma não sabe o que ela está pedindo. Você está entendendo? Então são 2 questões básicas a respeito de restauração de casamento na questão de comunicação. Comunicação não violenta e 5 linguagens do amor. Para você que já está no curso, esses 2 e-books já estão incluídos no curso, tá bom? Então, a reaproximação, só para fechar, ela é uma forma de você abrir portas, por mais que essas portas estejam fechadas, tá? Comunicação hoje, você pode colocar qualquer objeção. Ah, mas ele mora em outra cidade. Ah, mas ele tem outro relacionamento. Ah, mas ele não me ouve. Ah, mas ele... Cara, hoje em dia, a gente não tem a possibilidade de a gente falar que não tem como conversar com a outra pessoa, com tantos meios de comunicação que a gente tem. Então hoje a gente vive nessa época da comunicação. Então não dá mais pra gente falar. Houve uma época onde a gente precisava mandar carta para as pessoas, então pode ser que a pessoa pegava a sua carta e amassava, e nem lia. Hoje não. Hoje você tem 1001 possibilidades. No curso a gente trabalha isso de uma forma mais especificada. Então a reaproximação, ela é você trazer portas abertas para a comunicação. E a comunicação é o meio através do qual eu vou acessar a pessoa novamente. Porque todo relacionamento começa através da comunicação. E através da porta aberta, eu consigo atrair a admiração da pessoa de novo. Júnior, por que eu quero a admiração da pessoa? Porque o relacionamento, ele começa antes do amor, antes da responsabilidade. O relacionamento, ele começa através da admiração, tá? Não tem como você viver relacionamento com uma pessoa se você não admirar essa pessoa, tá bom? Então, pensemos a respeito de tudo isso. A gente falou a respeito de rapport, falou a respeito de backing tracking, falou a respeito dos requisitos básicos para que você venha entrar na etapa da reaproximação. Falamos a respeito de superação, tá? E falamos a respeito de mais um monte de coisa aqui. Mas é basicamente isso que você precisa entender por agora. Não adianta eu encher a sua cabeça aqui, que senão você vai ficar obeso de tanta informação e vai ter mais dificuldade ainda de colocar em prática. Agora eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Olha que legal, tô vendo algumas pessoas aqui que faz tempo que eu não vi, hein? Eu estou voltando aqui um pouco para que eu possa ver as perguntas de vocês aqui. Eu sei que quando eu estou falando vocês estão prestando atenção. Então você precisa levar hoje aqui que é a superação, para que você venha viver superação, você precisa viver o extraordinário.
Foi por isso que vocês escreveram aí. Quem chegou depois vai só ver aí nos comentários. Estou me sentindo. A Mary fala, né? Estou me sentindo que ele perdeu. E quando olho para ele, não sinto nada. Maravilhoso quando chegamos nesse nível. Só agradeço. A respeito dessa questão de você passar pelos níveis para conseguir alcançar aí o nível de superação. A Cássia fala, é assim que eu estou me sentindo. Ele me perdeu, pois sei o meu valor. Vocês percebem como que essa questão está intrinsecamente ligada com o senso de identidade? Vocês vão ver bastante isso em comentários de pessoas que já estão nessa etapa aqui. Preciso ainda de muita coisa para chegar nesse nível. Acho que é estou perdida, né? Preciso descobrir meu valor. Estou ansiosa demais, a Solange. A gente precisa também respeitar essa questão, tá, gente? Por exemplo, dependendo do tipo de caráter que você tem, de personalidade que você tem, e de que etapa que você está vivendo, às vezes você está começando agora, a gente vai precisar respeitar, por exemplo, um tempo de ansiedade. É o que eu falei para vocês em algumas lives anteriores, eu acho que foi até na última live, que eu falei a respeito do processo do luto, né? Então, é uma fase que eu preciso viver, e isso é natural do ser humano, eu preciso passar por essa fase. Não adianta eu falar, eu tô vendo todo mundo falando, nossa, eu tô vivendo superação, eu passei pelos meus problemas, hoje eu sou uma mulher maravilha, e eu tô aqui acabada, me destruindo, querendo morrer. Cara, são níveis totalmente diferentes, tá? Então a gente precisa respeitar os nossos níveis, principalmente na questão natural. Nós somos seres humanos e nós precisamos viver processos, tá? E a nossa mente, para que ela venha se curar, ela precisa viver esses processos. A Solange fala, então eu já consegui, pois agora o meu começou a me chamar para sair. Olha que delícia! Começou a conversar, sorrir, até fazer lanche e trazer aonde estou. Nossa! Só que ainda vai dormir no outro quarto. Mas cara, toma muito cuidado com isso. Solange, toma muito cuidado com isso. Não desmereça as suas pequenas conquistas. Não desmereça as suas pequenas conquistas, tá? Quando você coloca um mais, você joga fora tudo aquilo que foi falado anteriormente. Você é um excelente profissional, mas automaticamente a pessoa, eu não sou um excelente profissional, se tenho mais. Então, não desmereçam, isso vale para todas vocês, não desmereçam as suas pequenas conquistas, tá bom? Muito pelo contrário, festeje todas as suas conquistas. Às vezes a gente tem esse costume, muitas das vezes, de sempre trazer uma visão negativa em cima de uma coisa que é positiva. Então, o que é positivo, seja positivo, pronto, acabou, tá bom? Ah, mas a gente está dormindo ainda em quarto separado. Ok, é um fato, mas isso não precisa tirar o brilho daquilo que está acontecendo de bom, ok? Desculpe-me. Deu uma travada aqui, gente. Eu não sei se travou aí para vocês também. Eu vou continuar respondendo aqui, sem saber se vocês estão enxergando aí. Porque para mim aqui tá... Parece que tá travado. Deixa eu só conferir aqui se tá travado mesmo. Deixa eu só conferir aqui, tá? Com o pessoal aqui da produção aqui, para ver se travou aqui geral ou se foi só aqui no meu monitor.
Acho que não, né? Que para mim já voltou aqui. Ah, tá ok, então. Então, continuando aqui respondendo as perguntas, a Sandra ela fala assim: não consigo entender o meu ex-marido. Some, aparece semana passada, veio aqui ver nossa filha e veio querer me tocar. Disse que queria matar a saudade. Ele já está com outra há quase 2 anos. Isso aqui, mais uma vez, eu respondi uma pergunta parecida com essa no sábado. A gente não precisa querer entender a outra pessoa, tá? Não faz sentido a gente querer entender uma pessoa que está vivendo uma situação emocional que é um alto e baixo. É o que eu falei para vocês aqui. Nós aqui, nós estamos passando por um processamento no qual a gente está sendo ajudado, a gente está sendo guiado no nosso processo. Agora, o cônjuge de vocês, não. Ele está vivendo a vida de uma forma sem saber o que vai ser daqui para frente. Tá entendendo? Então, essa questão de eu querer entender a pessoa é perca de tempo, tá bom? Querer entender a pessoa é perca de tempo. Quando não sei que atitude tomar, vou lá no curso. Essa que é a ideia. E depois de tanto tempo, veio querer me tocar. Pediu o abraço, pediu o beijo. Às vezes ele só estava querendo só se aproveitar, né? Às vezes você que queria entender do jeito que você queria, né? Nossa, será que isso um indício de que ele quer voltar, né? Digamos assim. Ou talvez ele só estava querendo se aproveitar de você, pela oportunidade que estava acontecendo ali, né? Falei para me respeitar. Sábado ligou, não atendi. Mandou um áudio que nunca mais vai falar comigo e me bloqueou. Acho tudo isso muito confuso. Essa questão de você se valorizar tem muito a ver com isso, tá? Porque se eu não me respeito, ele também não vai me respeitar. Então, o que poderia estar acontecendo aqui? Vamos fragmentar essa situação aqui. O que poderia estar acontecendo nesse caso seu aqui? Se você cedesse às indiretas dele ou às diretas, podia ser que ele entendesse que você ia ser essa mulher, a outra dele. Entendeu? Se ele está num outro relacionamento estável com outra pessoa, provavelmente o que ele estava buscando em você é que você pudesse ser a outra dele. Entendeu? Então aqui é uma questão que acontece muito. Mulheres que estão desestabilizadas, elas caem nisso e elas vão viver essa vida. Só que elas vão sofrer de uma forma diferente. Porque é aquele caso onde eu sempre falo para vocês, onde a mulher ela acaba se sentindo usada, ela acaba se sentindo confusa, ela acaba se sentindo suja, principalmente se ela tiver princípios cristãos, né? Ela vai se sentir mal com Deus. Ela é tudo de ruim, entendeu? Se estava ruim já antes dela conseguir ter a pessoa de volta, agora que ela simplesmente está sendo usada por quem ela tanto deseja, piorou bastante, tá? Então é bem importante você colocar em pauta o seu respeito e delimitar os seus limites com relação a isso. E quando não temos filhos? As questões obrigatórias, elas são além de filhos, tá? Seja pensão, seja conta da casa, sei lá, o aluguel, sei lá o que vocês tiverem para conversar. Toda possibilidade de conversa é uma possibilidade de conversa. Eu só preciso estar com o meu radar ligado para não perder oportunidades. Eu não preciso ficar inventando coisa para, tipo, não parecer uma pessoa carente, né? Ai, toda hora essa mulher fica arranjando uma questão para que eu possa estar falando com ela, né? Então a pessoa ela percebe. É nisso que entra a questão do bom senso para que a gente consiga fazer coisas de uma forma adulta, tá? Não vamos também exagerar. Tenho que comer muito arroz e feijão para chegar nesse nível, a Ana falou. Estou na mesma situação. A Ju disse que já forçou a barra, já. Ju Schmitz. A Cássia disse, ontem meu marido estava me amando, me pediu para deixar ele voltar para casa. Hoje ele deve estar me odiando porque eu não aceitei. Então você percebe que é um amor que ele não é muito adulto, né? Esse tipo de amor que fala assim, eu só te amo se você corroborar com aquilo que eu quero. E aí? É amor isso, será? Um amor onde a pessoa ela te obriga a aceitar o que ela quer ou o que ela faz, por exemplo. Isso é amor? Se você tomar uma decisão diferente da que eu quero, então eu não quero mais saber de você, eu não amo mais você. Você está entendendo? Então são coisas para a gente parar para pensar um pouco.
a respeito de como funciona uma vida adulta. A gente já não é mais criança, né, gente? Já forcei e afastei ele ainda mais. Essa é a questão que a gente falou bastante a respeito da escassez, né, na live passada. Eu crio muito, por isso me sofro. Ah, tá. A questão da expectativa furada, né? Quanto mais expectativa você cria, mais você se frustra. E quanto mais você se frustra, mais ansiedade você vive. Ele ainda não está pronto para voltar. Precisa evoluir um pouquinho em Cristo, principalmente para voltar, pois precisamos andar na mesma direção. Top. A Ana fala: tenho e nunca li. Agora vou ter que ler na marra. Exatamente. Porque a gente não vive por princípios, depois a gente vive por regra. A Márcia disse que chegou agora. Agora que eu tô chegando aqui Eu tava perguntando, né, se vocês estavam me ouvindo. Eu acho que só tinha sido o meu monitor aqui que tinha travado. É basicamente a respeito disso. Thaís, que prazer te ver aqui, Thaís. Seja bem-vinda. Thaís é grande amiga, terapeuta também. Gente, então finalizamos essa questão aqui. Eu posso já começar a dar os avisos aqui? Eu percebi que vocês ficaram quietas aí. É sinal de que vocês estão mastigando, tá bom? Então, pessoas que chegaram depois, vocês que chegaram depois do meio da live, volta lá no começo, que a gente entregou ouro aqui, viu? Tá? Tem muita coisa aqui que é legal, tanto para quem não tem um processo pré-estabelecido, né, que está aprendendo a cada dia aqui com a gente, como para quem já está fazendo o curso, né? Porque você acaba revendo, às vezes você já está lá em outro lugar no curso, em outra etapa, em outro módulo, né? E você acaba chamando atenção para uma coisa que às vezes passou batido para você. E outra coisa, já aproveitar isso aqui, né? Você que está no curso, tomar muito cuidado com relação a isso, gente. Às vezes você já está lá nos últimos módulos do curso e você acaba não percebendo e não tendo atenção com relação às coisas que estão acontecendo. Então, uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é para o sininho que tem lá. Toda vez que você entrar no curso, que o sininho tiver com uma bolinha vermelha lá, é porque tem alguma novidade, tá bom? Então, o tempo todo, eu estou sempre reciclando o curso. Então, às vezes eu coloco aula nova, às vezes eu coloco módulo novo, às vezes eu altero alguma aula. E então, é necessário que você sempre esteja acessando aquele sino, porque às vezes é alguma aula lá do começo, mas que faz total diferença para o seu entendimento que você tem agora, tá? Então, não perca essas coisas. É tudo seu, tá? Você que entrou no curso, você já adquiriu isso. É adquirido de uma forma legal aí, tá? Muito obrigado, Leila, pela sua presença. Então, gente, para você que chegou depois, vai ficar gravada a aula, só que eu não falei para o pessoal que quer saber a respeito do curso em si. Conforme vocês já estão cansados de saber, o link para acessar o curso, você que não é aluno do curso do Casamento Sem Crise, tá na minha bio aqui no Instagram. Você que está no Facebook, você pode ir lá no Instagram ou no Facebook também, na minha página do Facebook também tem. E para os atendimentos individuais também. Não, você que faz tratamento no individual, não fuja dos seus tratamentos, gente. A gente vai começar a organizar pacotes agora para ficar mais fácil de vocês organizarem os dias de vocês, tá bom? Então fiquem atentas com relação a essas novidades que estão surgindo aqui, tá? Para que você não venha a ficar de fora das coisas que estão acontecendo aí, tá? Então, desde já, eu quero agradecer muito a presença de cada uma de vocês. Vocês são incríveis. Eu tenho estado muito feliz com os resultados que a gente está tendo. Pessoas que me ligam. Tem pessoas que mandam aqui, né, no público, para todo mundo ver da restauração de casamento, dos processos, do desenvolvimento pessoal que as pessoas estão vivendo. Tem pessoas que me chamam no particular. E eu fico muito feliz, né? A cada pessoa que tem conseguido sair desse buraco, dessa lama que vocês acabaram entrando. E eu poder participar dessa restauração de família, para mim, é sobrenatural, é surreal, tá? Então eu só tenho a agradecer. Aplauda mesmo aí, pode aplaudir aí, porque vocês são incríveis mesmo.
Você que não viveu ainda esse tempo de superação, você ainda vai viver isso, tá? Fica sossegada. Você só precisa dar tempo ao tempo, respeitar as necessidades, principalmente as suas necessidades. Tá bom que as coisas elas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Fica tranquilo com relação a isso. Só faz aquilo que é sua responsabilidade fazer. Tá? Aquilo que não é sua competência, nem se preocupe com isso. Aquilo que você não tem controle, nem gaste tempo com isso. Tá? Você tem muita coisa para fazer e está totalmente nas suas mãos. Tá bom? Então aplauda mesmo aí. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Você que não faz parte lá dos grupos do WhatsApp, também tem Deus e até a próxima.